Mas, Luciano, voltando aqui. Da onde surgiu essa sua paixão pela matemática? Que, obviamente, você é um apaixonado, né? E da onde surgiu essa sua ideia de se especializar nesse nicho maravilhoso que é um nicho de matemática olímpica? É legal você usar essa palavra apaixonado, porque quando a gente fez um pequeno encontro, convidei algumas pessoas próximas para inaugurar essa salinha, né, Academia Matematicamente. E aí o meu amigo de muito tempo, que foi meu sócio recentemente, o Flávio, eu pedi para que ele falasse um pouco e ele começou falando isso. Não, você sabe que o Luciano é um apaixonado, ele usou essa palavra. Então acho que deve ser mais ou menos isso que eu transmito mesmo. Como começou a paixão pela matemática? Na verdade, eu acho que começou a minha paixão por estudar, por saber mais. Eu era o típico aluno que os professores chamam de bom aluno. Enfim, se pudesse eu sentava na frente, ficava a aula inteira prestando atenção. Eu me interessava pelo que os professores falavam, né? Você é um cara... Eu tinha muita dificuldade nas provas. Você era um garoto bem aclimatado à escola, à escola, né? Muito bem. Ao ambiente escolar. Muito bem. Isso foi uma grande sorte, isso, né? Foi um grande privilégio. Então eu gostava de aprender, de estudar. E quando... Isso, eu estudei muito tempo numa escola em Ramos chamada Instituto Pio XI, uma escola de freiras das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, que foi uma escola fundamental para a minha formação, não só acadêmica como pessoal, moral, né? E sou muito grato. E quando eu estava na antiga 8ª série, atual 9º ano, na verdade eram primos meus que tinham feito escola técnica e já estavam trabalhando, eu achava isso o máximo, também quero trabalhar logo, ganhar meu dinheiro e tal. Eu falei, como é que é esse negócio de escola técnica? É melhor você fazer um curso. E aí eu descobri tarde, fui fazer o curso intensivo no meio do ano, assim, né? Para escolas técnicas. E aí nesse curso descobri que tinha também colégio naval, EPICAR, e aí eu ia de ônibus, né, de Olaria lá para Tijuca estudar. Lembro, um dia que eu nunca vou esquecer, foi o primeiro domingo que eu fui cedo para Tijuca. A cidade totalmente silenciosa, de manhã cedo, domingo, né, de ônibus de Olaria para Tijuca, chegando lá. Eu lembro de me sentir bem, de dizer, caramba, eu tô fazendo uma coisa aqui importante, eu tô me dedicando a melhorar, a estudar, né? Tá todo mundo em silêncio, um domingo eu tô aqui. Me senti bem, assim, faz sentido, eu acho que eu tô fazendo uma coisa boa, né? E aí descobri que tinha colégio naval, EPICAR e tudo isso, e aí questões mais difíceis e etc. E aí foi aumentando esse meu gosto pelo estudo. Eu fui descobrindo que tinha mais coisa do que a escola, foi por aí, foi na 8ª série. Você chegou a tomar algum susto pedagógico quando botaram um negócio bem escabroso lá? Você falou, putz, cara, eu não sei nada. Nossa, demais. Não, a prova de matemática do Colégio Naval eu não estava preparado, eu fui muito mal. Normal. Inclusive na prova... Quem tá preparado, né? Pois é, quem nasce preparado para isso, né? Eu acabei sendo aprovado para EPICAR e fui. Eu fiz um ano de EPICAR. Incrível. E o que eu me lembro é que a prova de matemática da EPICAR, eu tinha que fazer, eram 50 questões, tinha que fazer pelo menos 25 para ter chance. Se não me engano, eu não cheguei a resolver 25 questões da prova. Caraca. Acho que eu fiquei... talvez 2, eu posso estar enganado, mas eu me lembro assim que... Só que as outras eu chutei sem conferir. Sem sequer anotar, certo? Mas sei lá, acho que eu tinha feito 24 e tinha acertado 23, era uma coisa assim, quer dizer, eu fui bem nas questões que eu consegui fazer. Mas eu fui muito bem em português, muito bem em ciências, muito bem. E chutei certo aí algumas duas. Aquela sorte duas que a gente de 24, antes aqui, né? La mano de Deus. Apesar de que, enfim, estatisticamente não seria difícil. Eu tava com esperança de acertar essas duas. E aí, na EPICAR, por exemplo, eu gostei muito de física.
A matemática eu ainda achava um pouquinho chatinha. Tinha coisa legal, achava um pouquinho chatinha, muito ferramental, muito operacional. Talvez muita coisa para decorar, eu achava. Mas física eu fiquei fascinado, tinha uns problemas interessantes, né? E depois, no final da Epicária, eu resolvi sair, descobri que existia o ITA, resolvi me preparar para o ITA. E aí fui para uma escola, antigo Colégio Impacto, que sou muito grato a eles também, pelo que eu aprendi lá. E aí que eles me recomendaram foi estudar para a Olimpíada de Matemática no 2º ano, para no 3º ano fazer IMITA. Aí eu descobri, aí foi a paixão foi imediata, né? Quando eu descobri aqueles problemas, assim, eu entendia perfeitamente o enunciado, era uma coisa muito simples. Eu lembro de algum problema que era sobre divisibilidade. Eu tinha aprendido lá no início do Fundamental 2, 5ª série, número primo, não sei o que. Eu tinha aprendido aquilo ali, eu li, entendi o enunciado, mas não tinha a menor ideia de como resolver o problema. Isso pra mim é o suprassumo da beleza do problema de matemática. E aí o professor ia lá e ele resolvia o problema, mas ele resolvia pensando. Não era uma coisa, usou uma fórmula tal, né? Eu nunca vou esquecer disso, professor José Ricardo, aliás, sou muito grato a ele também, que, enfim, ele mostrava a solução, era uma coisa que eu nunca tinha visto, que era o raciocínio por trás. Eu fiquei apaixonado, eu tinha certeza absoluta que eu não ia chegar naquele nível, absoluta, que não era para mim, isso é para os gênios, né? Mas eu achava muito legal e fui estudando. E aí, cerca de 2 anos depois, eu estava representando o Brasil numa Olimpíada Internacional de Matemática. Nossa, parecia uma coisa cara. impossível. Cara, muito maneiro. Parecia impossível. Não, assim, eu costumo dizer, eu tinha certeza de que eu não era capaz de chegar naquele nível de resolução de problema. Que ano que foi? Em 88, eu comecei a estudar para a Olimpíada de Matemática. Em 1990, eu estava na equipe brasileira. Essa época foi uma época de ouro, né? Tem muitos problemas clássicos dessa época da IMO, né? Tem. Parece que essa prova específica de 1990 foi um aumento um pouquinho de nível de dificuldade, porque a Olimpíada Internacional de Matemática vem aumentando o nível de dificuldade ao longo dos anos. Né? Porque é uma inflação intelectual cognitiva. Isso, os alunos vão ficando melhores, né? Vão aprendendo as coisas cada vez mais cedo. Os meus alunos hoje que a gente chama de nível 1 da OBM, 8º, 9º ano, eles resolvem problemas que eu não resolvia na época que eu fui para IMO. Caraca. É fato. Eles são muito melhores. É uma galera que, como todo mundo, tem mais acesso à informação, só que é o cara que está interessado em usar essa informação do jeito certo para evoluir. Evoluir, pô, não tem como. E hoje também o acesso ao material está muito mais facilitado, muito. Né? Quais são os materiais mais utilizados? Eu sei que o material peruano é a menina dos olhos da galera, né? Cara, tem muita coisa boa no material dos peruanos, com certeza. Mas é inevitável citar o POT. Ou tem gente que chama de POTI, que é é um programa que foi iniciado pelo INPA, né? Tem várias gerações já de vídeos lá. Eu gravei no primeiro, eu gravei algumas das aulas, mas tem aula do professor Nicolau Saldanha, tem aula do Gugu, tem aula do Rob Morris, eu vou esquecer alguém, mas mais recentemente tem professores mais jovens muito bons também. Então, isso é POTI, dá para achar fácil. Cara, o POT para professor que está, por exemplo, no Profimat estudando. Sim. É excelente. Sim, exato. É muito bom para você aprender o conteúdo e para você perceber como que você poderia dar aula daquilo ali, por exemplo. Então é riquíssimo, riquíssimo. Tem vídeo, tem material escrito, que é muito bom também. Então, enfim, como sempre, né? Tem muita oferta, né? E aí o que eu sempre recomendo para os alunos é melhor você escolher um bom livro ou uma boa referência e fazer aquele negócio direito, com calma, tomar tempo para pensar, né? Na verdade, hoje em dia, a minha principal recomendação é fique pelo menos uma semana. Separa, isso é muito difícil. Até para os alunos bons de Olimpíada isso é difícil. Fique pelo menos uma semana entre você tentar resolver um problema e não conseguir e olhar a solução. Isso.
Pra você ter chance de um outro dia pensar mais um pouco. Mas você sabe que isso... Passar por esse processo. Você sabe, Luciano, é extraordinária essa sua observação. Eu tenho certeza que a gente perde muito no nosso sistema atual educacional por não dar chance de o garoto meditar a respeito de um problema. Com certeza. Meditar, porque a janela de resolução na sala de aula vai 10, 15 minutos. E a janela do desafio. No desafio, você tem 15 minutos pra resolver. Mas que desafio que você resolve em 15 minutos, cara? Pra que você vai dar um desafio de 15 minutos? E aí, no máximo, desculpa, Gabriel, mas no máximo, você fala assim, então pra semana que vem. Só que o garoto não vai nem se estimular. Não existe essa cultura também, né? E ele vai pesquisar, porque ele quer acertar o exercício. Ele não entende que o desafio pra semana que vem, o desafio é ele pensar no exercício, não é acertar. O importante não é ele acertar o exercício, cara.